Dois fatos gravíssimos vieram à tona e, se estivéssemos em um país onde justiça não fosse apenas uma palavra constante no nome de instituições que agem de acordo com os próprios interesses, seriam mais do que suficientes para causar grandes reviravoltas na nossa história recente. Vamos começar pela de menor gravidade, se é que pode se classificar dessa forma. O ex-ministro do combate à fome no primeiro governo Lula, José Graziano da Silva, confessou explicitamente uma mentira inventada pelos petistas e que é sustentada até hoje pelo governo e pela militância de esquerda. Durante um seminário sobre pobreza rural no semiárido nordestino, Graziano confessou que o dado de que 70% dos alimentos produzidos no país seriam provenientes da agricultura familiar foi uma mentira inventada, inclusive com a participação dele. Pior que é um erro, é um terraplanismo, é ignorar os números. Né? É vergonhoso ver hoje, né? Eu vejo aí meus colegas aí do PT insistindo nos números que nós produzimos nos anos 70. Tá certo? Eu ajudei a calcular esses números. E eu fui um dos que, no começo dos anos 2000, era difícil dar uma entrevista e fazer, não, produzi 70% do feijão, 80% da mandioca. Então nós acordamos lá nos reuniões, vamos começar a falar em 70%, para não dar briga. E inventamos esse número de 70%. Esse número não está em lugar nenhum. Inventamos esse número de 70%. Esse número não está em lugar nenhum. O fato de que os governos petistas criam informações mentirosas para sustentar as suas narrativas não é novidade para ninguém. Afinal, o próprio chefe já admitiu isso explicitamente também. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Mas a afirmação feita por Graziano se trata de uma confissão a respeito de uma mentira que é sustentada até hoje. E pior, essa semana mesmo o ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais 6 meses o inquérito das fake news, que teoricamente serve justamente para investigar a disseminação de informações supostamente falsas. Agora eu pergunto, mesmo com essa confissão explícita, Moraes ainda terá cara de pau suficiente para deixar Lula e seus aliados de fora dessas investigações? Bom, essa pergunta, obviamente, é meramente decorativa nesse vídeo, pois a resposta todos nós já sabemos. Só que essa não foi a revelação mais grave que veio à tona. O que eu vou mostrar a seguir é ainda pior, pois deveria causar uma grande reviravolta nos processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, agora vamos aos fatos. A equipe de segurança de Lula, composta majoritariamente por policiais federais e chefiada pelo atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu ainda no período de transição do governo, ou seja, com uma considerável antecedência, uma série de relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, com informações de atos que precederam o episódio de 8 de janeiro de 2023, que deixam muito claro que havia um monitoramento antecipado da agência sobre manifestações que representavam riscos à ordem pública. Essas informações foram reveladas nesta sexta-feira pela Folha de São Paulo, que afirmou ainda que, se esse material tivesse sido adequadamente considerado, as invasões do dia 8 de janeiro poderiam ter sido evitadas. Esses documentos tratam-se de mais uma prova concreta de que havia conhecimento prévio por parte de muitas autoridades sobre o que poderia acontecer no dia 8, mas essas mesmas autoridades que sabiam de tudo usaram do seu poder para afastar ou até prender, de forma seletiva, é claro, outras autoridades por suposta omissão. E tem um ponto ainda mais grave nesses documentos revelados pela Folha. No dia 7 de janeiro de 2023, Andrei Rodrigues, já como diretor-geral da Polícia Federal, enviou um ofício às forças de segurança do Distrito Federal falando sobre a possibilidade de atos violentos nos dias seguintes, mas sem detalhar as informações que sustentavam esse seu prognóstico. Ou seja, ele tinha em mãos uma série de relatórios que detalhavam os riscos, mas não compartilhou com as forças de segurança do Distrito Federal. Se isso aqui não é omissão, meus amigos, o que significa então essa palavra? Agora, pessoas como o coronel Jorge Eduardo Naime, por exemplo, que era chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar, mas nem estava no cargo quando o episódio ocorreu, foi preso por acusação de omissão. E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não apenas está solto, como ainda é comandante máximo da Polícia Federal hoje no Brasil e abre inquéritos para investigar quem ele bem entende. Eu finalizo aqui com mais uma pergunta cuja resposta é muito óbvia.
Isso é justiça? Um grande abraço e até a próxima.